Glória a Deus. Aleluia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você está no melhor lugar do planeta Terra, amém? Porque o melhor lugar para nós podermos estar é na onde, irmãos? Na presença do Papai, amém? Feche seus olhos, eu quero fazer mais uma oração por nós. Fala com Deus. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Te adoramos, bendizemos e exaltamos o teu santo nome. Porque somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Pai, Tu és o amado da nossa alma. Senhor, nós precisamos de Ti. Ó Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, dê ordem aos Teus anjos em favor das nossas vidas. Dê ordem aos Teus anjos em favor desta igreja, em favor de cada homem, de cada mulher, ó Deus, que está ouvindo esta palavra. Senhor, em nome de Jesus, cobre esta casa, Senhor, cobre esta família com o Teu sangue. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que toda opressão, todo engano, toda mentira, que caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, a Tua palavra diz que se por um caminho o inimigo vier contra nós, por 7 caminhos ele fugirá de nós. Senhor, que toda obra do inferno, que toda doença, que toda enfermidade, que todo espírito de morte, que bata em retirada agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que saia das nossas vidas, que saia da nossa casa agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Senhor, derraba sol de canto riba lamanaias. Que nessa noite, ó Deus, nós sejamos incendiados, ó Deus, pela Tua presença. Senhor, incendeia, Senhor, incendeia este homem, incendeia esta mulher, ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, que nessa noite nós possamos entrar na recâmara do Rei, que nós possamos, ó Deus, entrar, ó Deus, em intimidade contigo, que nós venhamos andar em comunhão e em intimidade com Deus vivo e verdadeiro. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos sentar à mesa do Rei, Senhor, e que nesse lugar de comunhão, e que nesse lugar de intimidade, que nós venhamos ser curados, e que nós venhamos ser, ó Deus, transformados pelo Teu poder, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Essa semana nós demos início ao livro de Cantares. E desde o primeiro dia desse livro, como tem queimado em meu coração a palavra que o pastor trouxe. E eu quero dar início falando sobre isso lá em Cantares, no capítulo 1. E quando eu ouvi esse devocional na terça-feira, e no momento que eu ouvi esse devocional, o meu coração queimava mais ainda pelo amado da minha alma, Jesus. E naquele momento ali, eu ouvindo ele, eu lembrei de uma canção, eu até postei, não lembro se eu postei em todos os grupos, mas eu acho que na intercessão eu postei. E eu lembrei da canção da Ludmila Feber, que diz assim: quero entrar nas recâmaras do Rei, e ali, adorar, e adorar, e adorar, e adorar ao Rei Jesus, e para sempre adorar ao Rei Jesus. E ali naquele momento eu misturei 2 músicas, porque ali na hora assim começou a queimar uma música que nós também cantamos muito, que é E ali permanecerei, na presença dele eu vou permanecer. Então eu quero entrar neste lugar e que você também tenha esse desejo. Na verdade, hoje a pergunta é: o seu coração, ele arde por isso? O seu coração, ele deseja isso, de entrar na presença do Rei, de permanecer na presença do Rei, de ter intimidade com o Rei? Ou será que, por mais que você tenha participado, ou você tenha vindo, existe outro interesse?
Será que o que atrai você são os benefícios, aquilo que Deus pode te dar, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque eu quero ter um carro do ano, uma casa maravilhosa, né, as melhores roupas, né, o melhor emprego. E eu quero que Deus pode me dar. Mas a presença dEle e permanecer em intimidade não precisa de tanto também. O que realmente tem queimado no seu coração nesses dias? E lá em Cantares, o versículo que queimou muito em meu coração, está lá, capítulo 1, versículo 4, que diz assim, na Almeida e Corrigida, tradução: leva-me tu, correremos após ti, o rei me introduziu nas suas recâmaras, em ti nos regozijaremos e nos alegramos. Do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Os retos te amam. Que versículo poderoso, irmãos. Que palavra poderosa. E o pastor, ele explicou muito bem para nós, e nós temos aprendido isso, que essa mulher aqui, no livro de Cantares, a Bíblia sempre quando se refere à mulher, ele está dizendo, ele está falando, ela se refere ela representa a noiva de Cristo. Essa mulher, ela representa a noiva de Cristo, ela representa a igreja de Cristo. Então esse livro, na verdade, é uma carta de amor de Deus para comigo, de Deus para com você. E esse rei representa Deus, representa o nosso Senhor, e nós temos aprendido isso. E nós vemos aqui no início, leva-me tu, corremos após ti. E a pergunta hoje é, você está correndo atrás de quê? Você tem corrido atrás do quê e de quem? Essa mulher, ela correu atrás do amado dela, ela correu atrás do rei, ela correu atrás dele. E através da atitude, de muitas atitudes dessa mulher, e nós começamos a aprender, e tem um livro lá em casa, e hoje ele passou esse livro e falou, lê que você vai entender muitas coisas, e que livro tremendo, que ensina muito bem Cantares. Irmãos, e ele termina aqui, né, que na tua presença nós vamos nos regozijar, nós vamos nos alegrar, do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. E é o que nós sempre falamos aqui, porque não existe lugar melhor do que a presença de Deus. Estar na presença de Deus é melhor do que qualquer coisa nessa vida. A presença de Deus é melhor do que o vinho. A presença de Deus é melhor do que as festas. A presença de Deus é melhor do que qualquer coisa deste mundo. E tudo que nós precisamos é da presença de Deus. Tudo que nós precisamos é dEle. Mas será que você tem entendido isso? Será que você tem buscado isso? Deus nos ama. Deus, Ele te ama. Deus, Ele me ama. E nós somos criados por Deus para esse propósito de ter intimidade com Ele, de ter comunhão com Ele. Tudo que Deus mais quer, irmãos, é ter comunhão com você. O que Deus quer é ter intimidade com você. Deus, Ele quer que você o busque. Deus, Ele quer que você o conheça. Não só de ouvir falar, mas de andar com Ele. E lendo e estudando sobre isso, eu fui lá para Jeremias. Jeremias capítulo 9. Jeremias 9, 23 e 24 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor,
e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então, talvez você está se gloriando em tantas coisas. Não, eu sou muito sábio, eu sou muito inteligente, e você se orgulha disso, porque eu tenho muito dinheiro, porque eu tenho o melhor emprego, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. E Jeremias e o próprio Deus aqui está dizendo, se existe alguma coisa para você se gloriar, glorie-se em conhecer a Deus. Glorie-se em buscar a Deus, e em ter intimidade com Deus. A maior virtude, irmãos, de um homem ou de uma mulher, a maior virtude que nós devemos almejar é ter intimidade com Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, não somente, sabe, eu conheço Deus, né? Eu ouço lá na igreja, não, eu ouço lá os pastores falando, eu ouço com o meu discipulador. Não, não é isso. A intimidade com Deus não é só para mim, não é só para pastores, não existe isso. Deus não faz acepção de pessoas, e todos nós podemos ter intimidade. Mas depende muito daquilo que você quer. Será que você quer isso? E nós precisamos conhecer a Deus. Jeremias, ele era um profeta de Deus. Jeremias, ele era um homem de Deus. Jeremias, ele era um homem que conhecia Deus. Ele era um homem que conhecia o que estava no coração de Deus. Então, Jeremias, ele sabia o que Deus queria. Então, Jeremias aqui, ele está chamando a atenção do povo. Ei, escuta! Se tiver algo para você se gloriar, não se glorie não na sua riqueza, não se glorie não porque você está ganhando muito dinheiro, não se glorie não porque você tem muito estudo, mas se glorie em conhecer a Deus. Volte-se para Deus, conheça a Deus, tenha intimidade com Deus. Esse homem, ele sabia o que Deus queria. Então, ele chama a atenção do povo. Ele sabia o que estava no coração de Deus, no íntimo de Deus. Irmãos, e muitas vezes você tem se esforçado tanto para ser o melhor, até mesmo para ser mais honesto, mais verdadeiro, mais santo. E você se esforça e se esforça. Mas eu não consigo e eu não estou dando conta. Porque não é de nós mesmos. De mim mesma, de você mesmo, você não consegue nada. Nós não podemos nada. Agora, quanto mais eu tenho de Deus, quanto mais íntimo eu sou de Deus, mais santo eu sou, mais justa eu sou. Quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais leal eu sou. Quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais obediente eu sou. O que gera tudo isso em mim, irmãos, é a intimidade. É Deus em mim, é o Espírito Santo de Deus em mim. Então eu preciso de Deus. Tudo que eu preciso nessa terra, tudo que você precisa é da presença dEle. Então eu tenho aprendido isso. Eu tenho aprendido que quanto mais íntimo de Deus eu for, é automático, tá? Sabe, eu não preciso ficar fazendo força, eu não preciso ficar ali me esmurrando, de joelho no milho, sabe, me sacrificando, eu não precisa. O que preciso é ter intimidade com Deus, porque quanto mais íntimo eu sou dEle, automaticamente mais santo eu vou ser. Automaticamente mais honesta eu vou ser. Quanto mais cheia de Deus eu sou, mais misericordiosa eu sou. Mais honesta eu sou, mais fiel eu sou, mais leal eu sou, porque são virtudes que vêm do próprio Deus. O que você precisa é dEle.
É Deus que gera tudo isso em nós, é a intimidade que faz tudo isso. É a intimidade com Deus que me transforma, é a intimidade com Deus que me cura. E na Bíblia, nós vemos muitos homens que se destacaram por suas virtudes. Quantas histórias maravilhosas nós lemos, nós vemos e nós aprendemos através da Bíblia. E Abraão, ele era um desses homens. Abraão, a Bíblia relata que ele era um homem desprendido, completamente desprendido. Tanto é que Deus fala com ele: Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela. Na mesma hora, ele obedece a Deus. Era um homem obediente, e ele obedece a Deus, e ele sai, seguindo as direções de Deus, esperando para onde que Deus vai me mandar, para onde que Deus vai me direcionar, confiando em Deus. Mas a maior virtude que nós podemos aprender com esse homem está lá em Isaías 41:8. Isaías 41:8 diz assim: Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Gente, isso é muito forte. O próprio Deus falando. Abraão, ele era amigo de Deus. Abraão, ele tinha intimidade com Deus. Irmãos, e hoje, assim, né? Hoje todo mundo é amigo, né? Ah, é meu amigo, ah, é minha amiga. Eu não gosto de falar isso, porque para mim a palavra amigo, quando você fala amigo, amigo é uma pessoa muito íntima. Pelo menos, né, até a minha adolescência, pelo menos era assim. O seu amigo era aquela pessoa de dentro da sua casa. A minha amiga, ela vivia dentro da minha casa. Nós dormíamos juntas. Nós saíamos juntos, nós andávamos juntos, nós fazíamos tudo junto. Havia muita intimidade, havia muita ligação, havia cumplicidade. Nós falávamos a mesma coisa, nós pensávamos a mesma coisa, nós queríamos a mesma coisa. Principalmente quando eu me converti a minha amiga de igreja, nós passávamos a noite inteira orando, buscando a Deus, nós queríamos Deus. Então, para mim, não é todo mundo é amigo. Amigo é algo muito mais sério, eu sempre corrijo, de vez em quando eu corrijo o pastor, porque ele fala assim, muitas vezes a gente encontra alguém, eu falo, quem que é? Porque eu não conheço, né? Eu tenho a maior dificuldade de gravar a fisionomia das pessoas. E aí, muitas vezes, eu falo, quem que é? Ele, é um amigo meu. Aí eu falo, amigo? Não é seu amigo. Na hora eu falo para ele, não é seu amigo, porque amigo é mais sério. Ele tem intimidade com você? Ele sabe das suas coisas, ele sabe da sua intimidade, ele sabe o que você gosta de comer, o que você gosta de vestir. Amigo, ele é íntimo. Amigo, ele sabe o que está no seu coração, o que você pensa, o que você come, o que você não gosta, o que você gosta. Isso é amizade, isso é ser amigo. E a Bíblia está falando aqui que, né, o próprio Deus falando que Abraão, a maior virtude desse homem, era que ele era amigo de Deus. Deus, o próprio Deus, o chama de amigo, meu amigo. Outro homem que a palavra de Deus diz, que tinha muitas virtudes, era Moisés. Nós já pregamos sobre Moisés, já falamos tanto sobre ele. E Moisés, ele era um homem muito corajoso, né? Também era uma das virtudes dele. Eu acho Moisés também um homem obediente. Mas lá em Êxodo 33, 11, a palavra de Deus diz assim:
Olha o que a palavra de Deus diz. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Como quem fala com seu amigo. Moisés também era um amigo de Deus. Moisés também era um homem que ele ouvia Deus, ele falava face a face com Deus, ele tinha amizade com Deus. Era um homem que era íntimo de Deus. Então, o que Jeremias está dizendo é que nós devemos ser amigos de Deus. O que Jeremias está dizendo é que nós devemos ter intimidade com Deus. O que Jeremias está dizendo é que nós devemos o quê? Conhecer a Deus. O que você tem feito para conhecer mais a Deus? O que você tem feito para ter mais intimidade com Deus? Irmãos, e nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, um momento de dor, um momento de sofrimento, um momento tão difícil. Esse momento não tem sido um momento fácil para ninguém, para ninguém. Então, principalmente nesse momento, você não pode perder o seu foco. De maneira nenhuma, nesse momento difícil, você não pode perder o seu foco. Irmãos, porque se você perder o seu foco, você pode perder a sua alma. Se você perder o seu foco, você pode perder a sua alma. Mantenha o seu foco em Deus. Não retroceda, não desanime, não pare. Tire os seus olhos das circunstâncias, tire os seus olhos do mundo. E foque em Deus, foque em Deus, foque em Deus e continue, e marche, e ore, e busque. E busque a conhecer a Deus. Esse não é momento de parar. Qual é o desejo do seu coração hoje? Será que realmente isso tem queimado dentro de você? Não, eu quero Deus. Eu tenho esse desejo de ter intimidade com Deus. Eu quero aprender mais de Deus. Irmãos, e uma das coisas que nós aprendemos quando nós buscamos ter intimidade com Deus, a intimidade com Deus, nós aprendemos a hora dele, que as coisas é na hora dele, é no tempo dele. Uma das coisas que nós aprendemos quando nós temos intimidade com Deus é que as coisas não é como nós queremos. Não é do jeito que nós queremos. E não é na hora que nós queremos. Nós aprendemos que a hora de Deus é completamente diferente da nossa hora. É completamente diferente. E que é Ele que sabe a hora de realizar o que Ele tem para realizar na sua vida. Não adianta você ficar desesperado, chorando, desesperado, esperneando. Não adianta. O que Deus tem para fazer na sua vida é na hora dEle, é no tempo dEle. E você precisa aprender a esperar. E uma das coisas que a intimidade com Deus gera em nós, sabe, é esse sossego, é quietude, é paz. Você aprende a esperar. Você descansa, quando você tem intimidade com Deus, você descansa, porque você sabe que Ele está no controle. E se Ele está no controle, vai acontecer. E se Ele prometeu, vai acontecer. Então uma das coisas que você aprende com a intimidade é isso. Não é na nossa hora e não é no nosso tempo. Lá em Salmo 30, no versículo 5. A palavra de Deus diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
E nós gostamos, né, de ler esse livro, principalmente quando nós estamos nesse versículo, naquela aflição, naquele desespero, naquela dor. Senhor, aqui a sua palavra está dizendo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, na hora que amanhecer, Senhor. Já vem a alegria, Senhor. Tem que vir a alegria. Irmãos, mas não é dessa forma. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu não sei se você sabe disso. Mas uma noite para Deus, pode ser vários dias. Uma noite para Deus pode ser meses. Uma noite para Deus pode ser anos. Uma noite para Deus, o choro pode durar uma noite. Uma noite para Deus pode ser décadas. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo. Então, o que nós devemos aprender é que no momento, nesse momento da noite, o choro pode durar uma noite. Nesse momento de dor, de aflição, nesse momento difícil, é o que eu mais pratico na minha vida. Eu aprendi que nesse momento é a hora de eu colocar a cara no pó. É hora de eu me ajoelhar. É hora de eu ficar com a cara no pó. É hora de eu clamar. É hora de eu buscar a Deus sem cessar. Eu aprendi que nesse momento, esse é o momento de eu chorar sim. Mas é o momento de eu chorar nos pés dEle. É um momento de humilhação. Então, talvez você esteja passando por um momento desse. Para de reclamar. Para de murmurar. Para de questionar a Deus. Para. Vai orar. Vai se humilhar na presença dEle, porque com certeza que se você se humilhar, se você chorar, se você clamar, se você se arrepender, Ele virá. E com certeza a alegria vai vir. Com certeza a vitória vai vir. Irmãos, mas somente aqueles que têm intimidade com Deus vão confiar nisso. Somente aqueles que têm intimidade com Deus sabem disso. E eles descansam. E eles confiam. A pessoa, quando ela não tem intimidade com Deus, ela se desespera. A pessoa, quando ela não tem intimidade com Deus, ela sai correndo de um lado para o outro. E corre atrás de mover, né? Tem um mover ali, corre para lá. Tem um mover ali, corre para lá. E fica correndo de igreja em igreja. A pessoa que não tem intimidade com Deus, ela fica correndo atrás de profeta, caçando profeta. A pessoa, quando ela não tem intimidade com Deus, ela fica num desespero, caçando guru. Por quê? Porque ela quer uma coisa rápida. Ela quer uma resposta rápida. Irmãos, quantas vezes eu já ouvi pessoas que se dizem crentes, cristãs, que já foram em terreiro de macumbaria, porque Deus não estava falando com elas, e elas precisavam ouvir a Deus, e elas precisavam de uma resposta rápido. E correram para a macumbaria, por espiritismo. E quantas pessoas que estão fazendo isso? Então, a falta de intimidade com Deus gera inquietação, gera desespero. E faz a pessoa ficar correndo de um lado para o outro. Irmãos, e quantas vezes nós temos ensinado nos encontros com Deus? Sabe, como é preocupante, como é perigoso você deixar qualquer pessoa impor as mãos sobre a sua cabeça. E aí depois, não sei o que está acontecendo comigo, por que que a minha vida está assim, por que está dando tudo errado? Mas é claro, qualquer pessoa coloca a mão na sua cabeça, qualquer pessoa ora com você, qualquer guru, qualquer profeta, você está enfiando a cabeça debaixo.
E depois não sabe por que está acontecendo as coisas. Irmãos, nós aprendemos, nós já fizemos vários estudos sobre isso. Cada pessoa, ela transfere a essência dela. E é justamente por isso que você deve ter muito cuidado ao deixar alguém impor as mãos sobre a sua cabeça. Cuidado. E hoje eu aprendi e eu estava lendo, buscando ali ter mais entendimento sobre expiação, na época do Antigo Testamento, sobre como o sacerdote fazia. E eu, ia ali lendo o homem ensinando que era pego 2 bodes, no Antigo Testamento, eles pegavam 2 bodes e iam até o sacerdote. Você pecou, você errou, você fez lá as coisas que não agradam a Deus. E aí o sacerdote ia lá, ele escolhia um dos bodes, o qual era mais perfeito, ele escolhia, e ele levava para dentro, e esse bode ele era sacrificado, aspergia o sangue, tudinho, fazia todo o ritual, o outro bode estava lá fora. E aí ele saía, e aí pegava, o que ele fazia? Impunha a mão sobre a cabeça do outro bode. Essa imposição de mão ali, sobre o outro bode, era para transferir os pecados para aquele bode. E soltavam o bode. Hoje o pastor falou para mim que esse bode é considerado o Bafomete. No satanismo ele é considerado o Bafomete. Então é algo muito sério, ele impunha a mão ali para transferir os pecados para aquele bode e soltava aquele bode lá. Diz que o pastor falou para mim assim, imagina se alguém acha aquele bode e come aquele bode. Falei, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, mas o que eu quero que você tenha entendimento, que é algo muito sério. Sabe, cuidado, você tem pastores, você tem líderes, você tem discipuladores que estão orando e pagando um preço pela sua vida. Então, cuidado. Não tem por que você ficar correndo de um lado para o outro. Você pode ter intimidade com Deus e Deus quer ter intimidade com você. Não adianta você correr de um lado para o outro achando que você vai poder dar um jeitinho. Com Deus não existe isso. Você vai quebrar a sua cara. Não erreis. Deus não se deixa enganar. Deus sabe o que você quer. Deus conhece muito bem o seu coração. Conhece perfeitamente o seu coração. Então, nós precisamos vigiar. E não adianta. Não adianta dar jeitinho. Porque quando Deus fecha uma porta, irmãos, não tem quem abre. Se Deus fecha uma porta, não tem quem abre, ninguém pode abrir. Se Deus falou não, é não. E acabou. O que nós precisamos é aprender a obedecer. Agora, se Deus abre uma porta, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ninguém fecha. Sabe, não tem demônio, não tem macumbaria, não tem feitiçaria, não tem. Não tem, não tem, não adianta. Se Deus declarou a bênção, você vai ser abençoado, a porta vai se abrir, vai acontecer. As coisas acontecem. Quando é de Deus, quando Deus quer, o milagre chega. O milagre chega e chega na hora certa e no momento certo. Então, quando nós somos íntimos de Deus, uma das coisas que nós aprendemos é que nós aprendemos mais sobre Ele. Quando nós somos íntimos de Deus, nós aprendemos e nós entendemos o que está no coração dEle. Irmãos, lá no Salmo 25, a Bíblia diz isso. Que Deus revela os seus segredos àqueles que lhe são íntimos. Aqueles que são íntimos. Você não revela os seus segredos a qualquer pessoa.
Você não conta a sua intimidade para qualquer pessoa, a não ser que você seja louco, a não ser que você esteja perturbado, desorientado. Porque você não vai sair contando as coisas da sua vida, da sua intimidade, da sua casa para qualquer um. Não faça isso. Mas você conta para aqueles que são íntimos. E é a mesma coisa Deus. Deus, Ele quer se revelar, Ele quer falar o que está, mostrar, Ele quer revelar segredos, mas Ele só vai fazer isso para aqueles que são íntimos. E ter intimidade com Deus, irmãos, existe uma diferença muito grande entre ter intimidade com Deus e trabalhar para Deus. Você pode estar trabalhando para Deus e não ter intimidade com Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São coisas totalmente diferentes. Talvez você é um excelente pastor, uma excelente pastora, mas você não tem intimidade com Deus. Talvez você é um excelente intercessor, um excelente tocador, toca que é uma beleza, canta que é uma beleza, mas não tem intimidade com Deus. Então, trabalhar para Deus não significa que você tem intimidade com Deus. São coisas diferentes e muito diferentes. Uma das coisas que eu aprendo e que como é bom é que quando você tem intimidade com Deus, a intimidade ela te protege, ela te guarda. A Bíblia diz que nada acontece sem antes Deus revelar aos seus. Quando você tem intimidade com Deus, Deus revela as coisas para você. Antes que aconteça, Deus te mostra, Deus te revela. Deus, sabe, Ele já vai trabalhando com você, Ele já vai falando com você. Ele vai trabalhando de uma forma e trazendo uma paz que excede a todo entendimento. A intimidade gera proteção. Quando você tem intimidade com Deus, até a sua oração é diferente. Porque muitas vezes você tem orado, mas é tudo, eu quero, me dá, eu quero isso. Você só sabe chegar diante de Deus pedindo. Você não sabe fazer outra coisa a não ser pedir. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, me dá isso, me dá aquilo, tem que fazer isso agora, tem que fazer aquilo agora, porque se o Senhor não fizer, eu não vou mais querer saber de igreja, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais tocar na igreja, porque nada está acontecendo, porque o Senhor não está fazendo. E quando você tem intimidade com Ele, você jamais vai orar dessa forma. Porque na intimidade, tudo que você quer é ficar ali na presença dEle, adorando, e permanecer ali, e você não quer sair dali, e ali naquela intimidade, e ali naquela adoração, e ali naquele mover, aí de repente Ele fala, filha, ora agora por aquilo, filha, ora agora por aquela pessoa, filha, faz isso, filha, faz aquilo. Isso é intimidade. Irmãos, é muito difícil orar pedindo alguma coisa para Deus. É muito difícil ficar, Senhor, me dá isso. Eu não faço isso. Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu faça? Qual que é a atitude que o Senhor quer que eu tenha? Por onde que o Senhor quer que eu ando? Senhor, o que o Senhor quer que eu falo? Senhor, qual deve ser o meu comportamento aqui agora? É o que Ele quer. A intimidade faz isso. Você começa a desejar o que Ele quer. Você abre mão das suas vontades, dos seus desejos pela vontade dEle. O amor faz isso. O amor faz isso. O amor, você não se importa com você. Você não está nem aí para você mesmo. Você quer agradar a outra pessoa. Você quer satisfazer a outra pessoa.
Você quer, sabe, fazer de tudo para agradar, para ver ela feliz, para ver ela alegre. Senhor, o que o Senhor quer que eu faço? É intimidade, é saber o que Ele quer, o que está no coração dEle, qual que é o desejo do coração dEle. Quem que o Senhor quer que eu abençoo hoje? Por quem que o Senhor quer que eu oro hoje? Quem que o Senhor quer que eu ligo hoje? Por quem que o Senhor quer que eu visita hoje? É a vontade dEle que prevalece sempre. Deus só pode manifestar a sua glória através da intimidade. Não tem outra forma. Deus só pode manifestar a sua glória através da intimidade. E tudo que Deus mais quer é ter pessoas íntimas. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer te usar para a glória dEle. Deus quer ter pessoas íntimas para Ele manifestar a sua glória. Você está pronto para isso? Eu queria convidar o pastor Eliel, se você puder, e ali permanecerei. É na intimidade que nós aprendemos a chamar Deus de Pai. Quantas pessoas que não conseguem se relacionar com Deus como Pai? Irmãos, trabalhando com pessoas, quantas pessoas que têm dificuldade de chamar Deus de Pai, de olhar para Deus como Pai, porque tiveram um pai terrível, porque tiveram um pai que não foram presente. Então, chamar Deus de Pai, misericórdia, traz muitas vezes dor e angústia. Mas na intimidade, quando você tem intimidade com Deus, a intimidade gera isso. E aí você começa, Pai, Papai, meu Abba. É a intimidade que faz isso. Oh, Ramachuri canta labalamanaias. Lá em Jeremias, no capítulo 33, 3, diz assim: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós temos um Deus que fala. Nós temos um Deus que fala. Nós temos um Deus que responde. Nós temos um Deus que deseja fazer o bem. Nós temos um Deus que deseja ter intimidade conosco, que deseja ter relacionamento conosco. E Ele está dizendo, clama-me, 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 e eu vou te responder. Me pergunta que eu vou falar. Eu quero falar, mas você não deixa eu falar. Eu não sei se você já viu, não sei se você conhece alguém, tem pessoas que elas falam tanto, que elas não deixam você falar. E aí, já aconteceu comigo, que eu tive que falar, pelo amor de Deus, fica quieto. Deixa eu falar. E muitas vezes você está fazendo isso com Deus, você chega, porque é isso, porque é aquilo, porque o Senhor não fez, porque o Senhor não está fazendo, porque o Senhor não responde. Ei, fica quieto. Aprenda a ouvir. A intimidade, na intimidade você para. Fala, Senhor. Fala que o teu servo escuta. Fala que a tua serva ouve. Você precisa aprender a ouvir, porque Deus quer falar. Ele responde. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E Ele te ama. Deus é bom e Ele te ama, e Ele não abre mão de você. Oh, ribassuri canta labalamanaias. Você não está aqui por acaso, você não veio aqui por acaso, você não está me ouvindo por acaso, você está me ouvindo porque Deus te ama, e Ele quer ter intimidade contigo. Agora, no início desse versículo, ela fala que ela vai correr atrás dele.
E ela corre atrás dele. E aí ele o introduz nas recâmaras do rei. E aí eu pergunto, o que você tem feito? Você tem corrido atrás dele? Você deseja, você tem desejado, seu coração tem ardido por isso. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero conhecer mais a Deus. Eu não fui criado para ficar sentado, não. Amados, uma das coisas que eu tenho aprendido é que Deus vai responder a cada reação minha, a cada ação nossa, Ele responde. A cada ação nossa gera uma reação dele. A cada ação minha gera uma reação dele. Eu vou, ele vem. 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 Toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. E é por isso, irmãos, que eu levanto de madrugada. E é por isso que eu vou para o monte. E é por isso que eu faço vigília. E é por isso que eu oro. E é por isso que eu leio a Bíblia. Porque eu sei, eu tenho esse entendimento que a cada ação minha, Ele está se movendo a meu favor. Ele vem ao meu encontro. Qual tem sido as suas ações para ter intimidade com Ele? E você sabe por que eu faço isso? Quantas vezes eu levanto 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e... Irmãos, eu sou ser humano, eu não sou anjo, eu não sou Mulher Maravilha, não. Eu sou um ser humano, eu sou uma mulher, eu tenho sentimentos. Quantas vezes eu acordo 2, 3 horas da manhã e eu estou tão cansada, mas eu estou acordada, eu falo, Senhor... Eu falo, Senhor, eu estou tão cansada. Mas eu preciso tanto do Senhor. Mas eu preciso tanto do Senhor. E eu dou um pulo da minha cama. E eu corro para o meu quartinho de oração. E eu me ajoelho. Quantas vezes eu já cochilei ali, de joelho no meu puff? E aí eu acordo, ai Jesus, tem misericórdia de mim. E eu volto a orar. Mas eu faço porque eu amo. Mas eu faço porque eu quero Ele, eu quero a presença dEle, eu quero permanecer na presença dEle, eu quero estar com Ele, eu quero fazer a vontade dEle, eu quero que Ele reine em minha vida, eu quero que Ele reine em minha casa, eu quero andar com Ele, eu não posso andar sem Ele, eu não posso sair sem Ele, eu preciso dEle. E é por isso que eu tenho essas atitudes, porque eu sei que a cada ação minha vai ter uma reação dEle. Eu queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Oh, feche os seus olhos. Talvez você tenha perdido o foco nesses dias. Talvez você tenha se esfriado nesses dias. Talvez você tenha deixado. E o vento tem vindo, como a Alessandra deu início aqui. E o vento tem soprado. E Deus tem falado. E como Deus tem falado. Qual tem sido a sua ação? Intimidade. 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 É o que Ele quer com você. É o que Ele quer conosco. Comece a orar em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Que o seu coração volte a queimar nessa noite. Que o seu coração venha a ser incendiado nessa noite. Que você venha a desejá-lo com toda a sua força. Com toda a força do seu ser. Que o único desejo da sua vida seja de estar com Ele, de estar na presença dEle e ali permanecer. Anda lá, baçou, deramanaya. Aos seus pés
entrego o coração aos seus pés, entrego o que sou. Esse é o lugar da minha intimidade, onde nada podes me alcançar. Me perdoastes, me cercaste em tua presença, me levantastes e hoje prostro em adorar. Não há lugar mais alto, tão grande, estar aos seus pés, estar aos seus pés. Não há lugar mais alto, tão grande, estar aos seus pés, estar aos seus pés. E aqui permaneça. Prostrado aos seus Permaneça, permaneça. Tá doendo, permaneça, permaneça, permaneça nos pés dele, permaneça na presença dele, permaneça, Racuriba Balabaia. Oh, Rianda Balabaia, é na presença dele que você é curado. Oh, Rianda Balabaia, Riba Show, Rianda Balabaia. estar aos seus pés. Não há lugar mais alto, tão grande, estar aos seus pés. Senhor, em nome de Jesus. Ah, Senhor, toma, Deus, cada homem, cada mulher em suas mãos. Jesus, vem incendiando, Deus. Venha trazendo vida, venha trazendo cura, venha trazendo libertação. Senhor, venha queimando, ó Deus. Riba chore, canta, rabalamanaias. Rabassuri, canta, rababababaias. Reba churi, anda, rabalamanaias. Reba churi, canta, rabalamanaias. Tudo que você precisa é da presença dele, é da presença dele, é da presença dele. Oh, riba, babababaias. Rica, oh, riba, babababaias. Senhor, em nome de Jesus, aviva os teus filhos, aviva os teus filhos, aviva a tua igreja. Desperta, Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Rabababababaias, rebabababababaias, recanturibabababaias. Mais alto, tão grande, Aleluia. estar aos seus pés, estar aos seus pés.